Quero saudar os amados com a graça e a paz do Senhor, desejando um dia abençoado na direção do nosso Deus, que seja um dia, apesar das lutas, um dia feliz na presença do Senhor, em nome de Jesus. Queremos orar para estarmos refletindo na palavra em nome de Jesus e que esta palavra venha preencher a nossa alma em nome de Jesus, que Deus venha falar conosco através da transmissão da sua palavra, nos dando o acalento que precisamos em nome de Jesus. Deus, obrigado porque vencemos mais uma semana, Pai, começamos mais uma semana na Tua presença e queremos estar no centro da Tua vontade, queremos que a Tua vontade se efetue em nossas vidas, se cumpra-se em nossas vidas, para tanto perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, sendo conosco, Pai, para que o Teu nome seja louvado, engrandecido e glorificado em nossas vidas e através das nossas vidas, Pai. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, se conosco, Pai, que possamos fazer uso da Tua palavra mais este dia, em nome de Jesus. Amém. A palavra de hoje estaremos lendo Gênesis, capítulo 28, versículos de 10 a 22. Gênesis, capítulo 28, versículos de 10 a 22, quando diz assim a palavra do Senhor. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que era posta uma escada cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou Jacó pela manhã de madrugada e tomou uma pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para me vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Louvado seja Deus pela leitura da sua palavra em nome de Jesus. Hoje queremos meditar, refletir sobre o tema: Só Deus tem o controle e poder para mudar. Só Deus tem o controle e poder para mudar. Amados, o nome Jacó quer dizer suplantador. Suplantador é aquele que sempre está se pondo, pondo os outros sob seus pés, gosta de levar vantagem, aquele que leva vantagem, e isso inclui, segundo o dicionário Aurélio, a questão de calcar, ou seja, pisar com os pés, humilhar. Esse nome tem esse significado, Jacó. E o nome Israel quer dizer que luta com Deus.
Veja que essa questão histórica, esse contexto, ele não começa aqui de onde nós estamos lendo no capítulo 28. Mas essa história, ela começa desde o capítulo 25 do livro de Gênesis, quando do nascimento de Esaú e Jacó, filhos de Isaque, netos de Abraão. Veja que, nesse contexto, eu posso dizer que enquanto Jacó não teve um encontro verdadeiro com Deus, ele realmente estava nessa situação de suplantador, né? Esse que humilha, esse que pisa sobre as pessoas, esse que põe sobre os pés, esse que realmente sempre está tentando levar vantagem sobre as situações. Veja que Jacó, no contexto aí, aqueles que leem a palavra, têm conhecimento, sabem que é interessante, desde que logo no nascimento de Jacó, primeiro nasce o primogênito ali, Esaú, e ele sai também já segurando nos calcanhares, aí, nos pés de Esaú. E nós vamos ver que há coisas interessantíssimas que acontecem nesse contexto aí, enquanto realmente ele estava sob esse nome Jacó, como suplantador. Vamos ver que logo lá, diante de uma questão ali com seu irmão, no capítulo 25, nós vamos ver que Esaú vem cansado, porque era um caçador, Jacó era mais da agricultura, mas Esaú era um caçador. Havia ali uma questão de seu pai, Isaque, ter mais afeto com Esaú, por ser caçador, por ser aquele homem realmente bravo, enquanto que Jacó era da agricultura e era sua mãe que mais, na realidade, era mais para o lado de Jacó. E aí a primeira coisa que nós vamos ver no contexto aí muito forte da vida destes dois irmãos é que logo aí quando já aí homens, nós vamos ver Esaú comprando o direito de primogenitura de Jacó. Esaú chega do campo, aí cansado, com fome. Ele vê ali Jacó, fazendo ali um tipo de um prato como lentilha, um tipo de sopa, e ele sente aquele cheiro, ali diante do seu olfato, e ele com grande fome chega diante de Jacó e pede a Jacó que estivesse dando um prato daquela comida para ele. E ele disse: dou sim, mas se você me passar a sua primogenitura. E aí ele, nesse sentido, vai, come, se abastece, e ali há um trato de estar passando a sua primogenitura para Esaú. Jacó passou a sua primogenitura para Esaú. A primogenitura era alguma coisa que tinha muito valor naquele tempo. O filho primogênito, ou seja, o primeiro filho, Sabemos que o primeiro filho ele tinha alguns direitos, dados, pela família, principalmente pelo pai, o patriarca, Inclusive na herança ele tinha 2/3 da herança, havia uma consideração grande, Também a questão da primeira bênção do pai era para com ele, As melhores coisas realmente eram ali para o primogênito. E nós vamos ver justamente a primeira coisa entre os irmãos aconteceu aí justamente de esse que estava ainda como suplantador. Eu creio que nesse tempo aí ele estava lutando contra Deus na sua vida. E a segunda coisa que nós vamos ver é ele enganando ao seu pai Isaque, para receber a bênção ali que era de Jacó, lá no capítulo 27 do livro de Gênesis. Há ali, um complô, um trato dele com a sua mãe, quando
Isaac pede para que Esaú estivesse fazendo ali um guisado para ele. Aliás, é pedido, né, a Esaú para fazer aquele guisado. E aí sua mãe, ouvindo aquilo, sabendo daquilo, né, projeta ali, né, com Jacó para estar ali se passando por Esaú. E aí ele ali se veste de pelos, né, porque Esaú era peludo, Jacó já não era assim, né, coloca roupas ali com cheiro do seu irmão. E aí, quando faz ali o guisado, traz diante do seu pai até estranhou a questão, que foi muito rápido, chega diante de mim, mas como ele estava ali fantasiado, né, para se passar pelo seu irmão, o que vai culminar? Vai culminar esse contexto com Jacó ali, pede para que seu pai o abençoasse, seu pai dá a bênção a ele, que o direito, né, era o direito do primogênito, essa bênção seria de Esaú em vez de Jacó. E quando, né, Esaú chega do campo mais uma vez ali cansado, ele, né, tem esse conhecimento de que o seu pai havia transferido a bênção que era para Esaú, transferiu para Jacó, chora amargamente, né? O autor aos Hebreus vai dizer que Esaú, né, ele tendo vendido a sua primogenitura, né, tendo sido enganado por Jacó nestas situações também, diz que ele chora amargamente, mas já não se tinha o que fazer. Também, uma terceira coisa, enquanto ele estava, né, aí como Jacó, suplantador, né, ele agora, o seu irmão jura, né, o irmão Esaú jura a Jacó de morte, naquela situação ali, e seu pai e sua mãe ali fazem com que ele saia como fugitivo, né, para estar indo à terra de Padã Arã, né, para as terras do seu tio Labão. Capítulo 27 fala sobre isso. Ele vai ali como fugitivo para as terras do Jacó, vai ali como fugitivo para a terra de seu tio Labão e fica por muito tempo certamente aí longe da família e principalmente longe do seu irmão. Veja que nesse tempo podemos dizer que esse nome suplantador estava fazendo jus a quem era neste tempo a pessoa de Jacó. Esse suplantador que, né, tem o contexto de pôr sob os pés, de levar vantagem, né, de calcar ou pisar com os pés, de humilhar. Ele ali naquele contexto, Jacó faz estas coisas com o seu irmão, ali em família, e aí culmina com ele estar saindo como fugitivo para escapar da ira do seu irmão Esaú, segundo o capítulo 27 do livro de Gênesis, e ele vai ali estar com o seu tio, né, que é irmão da sua mãe, Labão, para estar ali vivendo e convivendo com Labão, para que não acontecesse justamente diante de uma grande discórdia ali em família, e como disse a sua mãe, né, estaria, quem sabe, perdendo aí os seus 2 filhos de uma só vez. E aí a gente para pensar em nome de Jesus, e eu quero pensar com você nisto, nesta questão de que só Deus tem o controle e o poder para mudar. A transparência nos parece que nesse tempo, né, Jacó fazendo jus a este nome, né, de suplantador, parece que ele desconhecia a direção que Deus tinha para aquela família, né, de Abraão, descendentes de Abraão, porque Deus tinha uma grande promessa
para com Abraão e para com aí a sua descendência, que Deus disse a Abraão que faria deles, né, um grande povo, uma grande nação, um grande povo, e que a terra, né, todas as nações seriam abençoadas por Abraão, né, e a sua descendência, se tão somente, né, tivesse uma verdadeira aliança para com Deus, se fossem tementes a Deus, se fossem obedientes a Deus, a sua lei, aos seus estatutos. E veja que nesse tempo dá a transparecer que Jacó ainda não conhecia bem esse contexto, Jacó ainda realmente estava longe de ser alguém que certamente poderia, diante dos descendentes de Abraão, estar justamente dentro deste contexto de ser uma bênção, né, diante das nações. E ele justamente estava não, né, no sentido de Israel, de estar sendo aquele que luta com Deus, mas neste momento Jacó era aquele que estava, né, lutando contra Deus, lutando contra a vontade de Deus, para que fosse alguém digno, né, de ser um descendente de Abraão, de ser aquele que também estaria cooperando para que as nações fossem abençoadas diante da sua descendência. E nós vamos ver justamente aí Jacó nesse contexto de ser aquele que toma, né, a primogenitura do seu irmão, né, aquele que engana o seu pai Isaque, que toma a bênção que era de direito ali de Esaú também. Vamos ver agora ele como fugitivo, né, para escapar ali de diante do seu irmão, da ira de Esaú que ia, e ao qual havia, né, jurado a ele de morte, né, principalmente porque tomou a bênção, né, enganou ali seu pai e tomou a bênção que era do primogênito Esaú. E esse era o contexto. E eu paro para pensar aqui com você que justamente quando nós não estamos no centro da vontade de Deus, quando nós não estamos realmente procurando fazer com que a vontade de Deus esteja direcionando a nossa vida, amados, nós podemos até pensar que somos pessoas boas, as melhores tais, mas, amados, se Deus não estiver no controle das nossas vidas para que a cada dia Ele realmente possa estar mudando a nossa vida segundo a sua vontade, nós cometeremos coisas que nem mesmo nós pensaríamos que pudéssemos cometer diante realmente da vida ao qual Deus nos tem dado. E esse contexto é um contexto muito forte que nós vamos ver Jacó cometendo estas coisas aí, justamente porque estava fora do controle, né, da direção de Deus, e certamente Deus tinha um grande propósito na vida de Jacó, que logo dentro em breve seria mudado o seu nome para Israel. E Israel quer dizer que luta com Deus, não contra Deus, mas que luta com Deus. E aí é que justamente nós vamos ver uma coisa interessante, no momento em que nós lemos um texto aí no capítulo 28, né, de quando Jacó, ele tem aquela visão, né, que o contexto aí, o nosso autor da Bíblia, né, no contexto aí da versão revista e corrigida, o autor vai colocar como tema ou contexto aí nestas duas partes aí que lemos, a visão da escada de Jacó, a coluna de Betel, porque Jacó, ele, né, em detrimento, está caminhando ali em direção a Padã Arã, para estar se encontrando ali nas terras do seu tio, né, Labão. Ele chega ali, né, em Berseba, e ali em Berseba, né, ele está ali cansado e ele vai adormecer, e ele vai ter um sonho ali, um sonho que era posto, né, numa escada no topo, tocava nos céus, e que os anjos de Deus, né, subiam e desciam, né, e que diz a palavra que nesta visão, neste sonho, né, nessa visão que ele teve, né, a escada tocava o topo dos céus, os anjos subiam e desciam, eis que o Senhor estava em cima dela e dizendo para ele que ele era, né, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, né?
e que esta terra em que ele estava deitado estaria dando, né, a Jacó e a sua semente, ou seja, a sua descendência, né? E que, né, a semente dele seria como o pó da terra, né, teriam, né, muitos descendentes. E Deus, né, promete a ele, dizendo com ele que estaria com ele, guardaria ele, que não deixaria ele, né, e que a promessa de Deus se cumpriria sobre a vida dele. Jacó acorda daquele sono, né, meio, né, aí, meio com dúvidas acerca daquela revelação, né? E aí diz que quando ele acorda daquele sono, ele vai citar: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E diz que Jacó teme tanto ali que ele diz: quão terrível é este lugar, e este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus, ou seja, Betel, casa de Deus. E diz que ali também ele vai, né, levantar, quando ele se levanta, né, ali mais cedo, de madrugada, ele toma uma pedra que tinha posto por cabeceira, né, e ele vai pôr por coluna, derramando azeite, ungindo ali, e chamou o nome daquele lugar Betel, ou seja, casa de Deus. Antes aquela cidade era chamada como Luz, e Jacó faz um voto diante de Deus, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, Betel, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Veja que agora, né, nesta visão, no sonho, na visão que Jacó tem, agora Deus faz promessas a ele, mostra que é para com ele. Jacó ali vai, né, estar ali, né, agora com um grande propósito de fazer aliança com Deus, né, de que compreendendo que aquele lugar que ele estava, Betel, casa de Deus, era um lugar santo, que Deus estava ali, né, como ele mesmo citou, que quão terrível este lugar, né? Outro lugar senão a casa de Deus, que é a porta dos céus, quão terrível era aquele lugar, e ele não o sabia. E agora ele, levantando-se cedo, né, ele vai derramar azeite ali sobre aquela pedra que serviu de cabeceira para ele. Ele vai agora chamar o nome daquele lugar que era, né, Luz, agora como Betel, casa de Deus. Faz votos diante de Deus. Se Deus fosse com ele diante daquela viagem que ele estava fazendo, né, guardando a ele, né, dando pão, o alimento a ele, as vestes que ele precisaria, e ele pudesse dentro em breve tornar a casa de seu pai, Deus seria o seu Deus. E ele disse que a pedra que ele tinha posto por coluna seria a casa de Deus, Betel, tudo quanto, né, Deus desse a ele, ele estaria dando o dízimo ao Senhor. Quero dizer uma coisa para você aqui nesse contexto da questão de que só Deus tem o controle e o poder para mudar, pois Deus está no controle de todas as coisas, no controle da história, né? No controle deste universo, no controle da sua criação e principalmente no controle de nós como, né, aqueles que fomos criados por Deus como coroa da criação de Deus, obra-prima de Deus, né? O que de melhor Deus criou, que Deus realmente ele está no controle das nossas vidas e ele tem poder para mudar as nossas vidas. Até então, quando ali, né, Jacó como suplantador e assim caminhando, efetuando estas más obras, ele ainda verdadeiramente dá a transparecer esse contexto que ele não tinha, né, a visão do verdadeiro Deus ao qual estava ali trabalhando para ter o verdadeiro controle, né, mostrando realmente a Jacó que tinha um grande propósito na vida dele, que tinha que mudar a vida de Jacó para que este propósito se cumprisse na vida de Jacó e através da vida de Jacó. E certamente nesse contexto, coisas que nós aqui já elucidamos e que aqui certamente tratamos, isso nos leva a pensar justamente nestas coisas, irmãos. Meus amados, aqueles que estão ao alcance desta palavra, se Deus realmente
ele mesmo estiver nesse intento realmente de mostrar, de ter o controle sobre a nossa vida, de realmente mudar a nossa vida, e houver resistência, né, de nós, né, diante de Deus, porque eu posso dizer que Jacó, nesse contexto, como suplantador, fazendo jus a este nome, estava lutando contra Deus e contra a vontade de Deus na sua vida, cometendo aí atitudes, né, atrozes, cometendo aí coisas talvez, quem sabe, impensadas, porque realmente ainda não tinha essa visão do verdadeiro Deus que estava, né, procurando controlar a sua vida, procurando mudar a sua vida para melhor em nome de Jesus. Isso nos leva a pensar, amados de Deus, você que um dia, né, teve também um encontro com Deus, que aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, né, pediu perdão a Deus de seus pecados e agora realmente está num compromisso maior com Deus, e agora você realmente é quebrantado pelo Espírito Santo do Senhor, e você vai agora buscar ter a direção de Deus sobre a sua vida para que haja realmente uma regeneração de vida, né? Deus possa realmente estar fazendo de novo a você, agora num novo comportamento, em novas atitudes, né? Um novo ser em nome de Jesus, para que certamente a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, possa se cumprir na sua vida e através da sua vida, amados. E Deus em todo o tempo, Ele está fazendo isso, Ele está em todo o tempo, né, aí procurando realmente em todo o tempo, está demonstrando, né, o seu querer sobre a nossa vida, está demonstrando em todo o tempo que Ele está conosco, mas que precisa haver mudança na nossa vida em nome de Jesus, porque Ele quer que certamente a nossa vida seja melhor, não só para nós mesmos, mas diante do nosso próximo, diante da sociedade, para que as pessoas vejam a diferença daqueles que são de Deus e aqueles que não são de Deus, que não têm compromisso com Deus, e os que têm compromisso com Deus em nome de Jesus. Mas aí nós vamos ver uma outra coisa interessantíssima, é que, né, há essa questão desta visão, deste sonho que Jacó tem ali, agora ele vai, né, passar, como ele ali, agora ele tem um encontro verdadeiro com Deus, agora ele tem a visão de quem é esse Deus que estava no controle da sua vida, que estava disposto realmente a mudar a sua vida. Agora nós vamos ver justamente essa visão agora de que Deus estava mostrando realmente a Jacó que tinha promessas para com a vida dele, que Jacó precisava mudar realmente para que essas promessas se cumprissem na vida dele, através da vida dele, em nome de Jesus. E aí, vemos aí Jacó fazendo votos ao Senhor, votos realmente de conserto, de aliança para com Deus. Se Deus realmente cumprisse com as suas promessas diante de Jacó, agora Deus seria o seu Deus, ele realmente, tudo quanto Deus desse a ele daria o dízimo de tudo quanto possuísse para com Deus, em nome de Jesus. É isso que acontece na vida de uma pessoa quando ela tem um verdadeiro encontro com Deus. A sua vida é mudada para melhor, as suas atitudes, seus pensamentos, a sua conotação certamente agora de vida vai mudar em nome de Jesus, porque agora ele enxerga quem é este único e verdadeiro Deus que tem poder para controlar, para mudar a nossa vida para melhor em nome de Jesus. E é justamente quando o pecador ele se depara realmente com esta visão de que ele não é digno, não é merecedor do amor, né, do melhor de Deus sobre a sua vida, Deus lhe fazendo promessas, e é quando ele agora quebrantado se rende a Deus e agora faz uma aliança, tem propósitos renovados diante para com Deus e prometendo a Deus que realmente agora seria uma nova criatura em Cristo Jesus, e louvado seja Deus por isso. E aí é que nós vamos ver que entra na história, se assim posso dizer, um novo personagem. O personagem agora é Israel, porque dentro em breve, né, nós vamos ver que Deus vai mudar, não será mais o teu nome, né, Jacó, mas o teu nome será Israel. Veja que nós vamos ver ainda aí nesse capítulo, né,
no capítulo 32, né, no livro de Gênesis, também o capítulo 35, né, primeiro, né, ali quando, né, nós vamos ver que Jacó, ele vai lutar contra o anjo de Deus, né, o anjo de Deus fere ali, né, o calcanhar de Jacó, né, o nervo ali, e Jacó, quando o anjo quer, né, sair dali daquela situação, Jacó, né, lhe pega para com ele e diz: não te deixo ir enquanto não me abençoares. O anjo toca ali na juntura ali, né, de Jacó, nervo da perna de Jacó, e diz que certamente ali ele pergunta quem era aquele ao qual ele estava lutando com ele, né? Porque agora Jacó vai ter uma nova conotação de vida, ele não estava mais lutando contra Deus, mas agora ele vai lutar com Deus. E qual é a diferença de lutar contra Deus e lutar com Deus? Lutar contra Deus, meu amado, é você ainda estar na sua dureza de coração, indiferente para com a vontade de Deus na sua vida, e você resistir à direção que Deus tem para a sua vida. Isso é lutar contra Deus. Enquanto que agora esse nome Israel, que luta com Deus, não contra Deus, é agora no significado de que você vai permitir que Deus esteja controlando a sua vida, que Deus esteja mudando a sua vida para melhor, em nome de Jesus. E aí vemos aí justamente nesse encontro, né, na visão que Jacó teve, fazendo votos para com Deus, numa conotação de que estava disposto realmente a uma aliança com Deus, a uma mudança de vida. E nesse contexto nós vamos ver, enquanto logo mais ele vai chegar ali a terra de Padã Arã, a terra, né, ali do seu tio Labão, e vai acontecer coisas que certamente Deus estava agora no controle da sua vida, mudando todas e quaisquer situações para que se cumprisse, né, as promessas de Deus, a vontade de Deus na vida de Jacó e através da sua vida. Quando vai acontecer, né, justamente no capítulo 29, o encontro, né, de Jacó com Raquel, que maravilha, que coisa linda. O seu casamento, né, com Raquel, também o nascimento ali de 12 filhos e uma filha, e é aí que entra esse personagem também na história, que é Labão, seu tio. Labão, se assim podemos dizer, era também um tipo de suplantador, né? Era alguém que realmente em toda e qualquer situação, né, pegava em toda e qualquer situação para tirar vantagem daquela situação, e aconteceu justamente nesse tempo agora. Jacó vai ver o seu tio também, né, como um tipo de suplantador ali, tirando vantagem de Jacó, né, fazendo de Jacó um servo seu. Mas em tudo quanto Jacó certamente fazia, Deus prosperava Jacó, de tal maneira que Labão agora ele vai ficar ali numa situação, né, de aflição por ver Jacó crescendo, sendo abençoado, né, ele e a sua família, de tal maneira que certamente em tudo Labão transparecia que certamente não estava para abençoar a Jacó, mas justamente prejudicar a Jacó. E justamente eu vejo aí nesse contexto também, né, a mão de Deus direcionando, e quem sabe fazendo Jacó ver, né, como suplantador, né, diante do seu nome ali, outrora, de que na realidade, né, esse nome Jacó fazendo jus, né, como, né, lutando contra Deus e a sua vontade, o quanto ele errou nesse contexto de ser aquele que sempre queria levar vantagem, tudo quanto ele fez ali na sua família, e principalmente para com o seu irmão Esaú, levando vantagem das situações, humilhando, né, pisando com os seus pés. E justamente agora, né, depois, né, desse contexto de Jacó prosperar em tudo, né, ser também ali bem maltratado, né, como se tornando lá um serviçal, né, um escravo do seu tio,
E aí, dentro em breve, quando ele já havia prosperado bastante, no capítulo 31, Deus manda ele voltar à terra dos seus pais. E nesse contexto, quando, né, Jacó está voltando ali, né, para a casa de seus pais, Labão ainda tenta perseguir a ele, queria que ele retornasse. Jacó ainda, né, dá uma canja a ele, retorna por algum tempo, fazem ali uma aliança, né, diante dos dois ali. Labão realmente, com o seu olhar, que também Deus estava prosperando a ele através da vida de Jacó, né, Jacó estando ali. Mas dentro em breve Jacó toma a postura realmente, né, agora nesse mandato de Deus de sair realmente ali da parentela ali do seu tio Labão, e o mandato de Deus era que voltasse para a terra dos seus pais. E aí justamente nós vamos ver esse contexto de que no capítulo 32, né, no val do Jaboque, né, Jacó vai lutar contra o anjo de Deus, né, e vai justamente ali dizer que não deixaria o anjo ir embora, né, antes que abençoasse a ele. Também um contexto maravilhoso e lindo é que ele, nessa caminhada de volta ali, ele vai ali se encontrar agora, ter uma reconciliação também com o seu irmão. Aí nessa caminhada, no capítulo 32 e 33, nesta caminhada de volta, ele vai ter um encontro de reconciliação com seu irmão Esaú. E aí eu paro para pensar com você. Passou-se desde que Jacó, né, saiu como fugitivo dali, né, das terras de seus pais para estar com Labão, seu tio, passou aí entre, né, contexto histórico, entre 21 a 23 anos se passaram esse tempo todo, os dois irmãos longe agora. Nesse encontro, Jacó muito temeroso de estar se encontrando com seu irmão, né, pensando que o seu irmão certamente ali estaria dando troco a ele de tudo quanto ele fez. Mas essa questão desse contexto, esse encontro é maravilhoso, quando Esaú está diante dele ali, já vai, o abraça, né, pergunta a ele o que eram aquelas coisas, porque Jacó estava, né, ali ofertando coisas para o seu irmão, para, se caso ele ainda estivesse irado, né, tirasse a ira que estava sobre a sua vida. Mas quando eles estão um diante do outro ali, Esaú abraça ele, diz que não precisava de nada daquilo, pois que já tinha o bastante, né? E os dois se abraçam ali. Eu posso crer que foi uma hora também de choro, né? De que esse tempo que perderam de estarem longe um do outro, esse tempo todo, mais de 20 anos estiveram longe um do outro, mas graças a Deus, Deus apazigua esta situação, não havia mais ira, havia um contentamento. Esaú mostra que aquilo é passado, de que realmente os dois deveriam se considerarem como irmãos, para estarem caminhando juntos, um com o outro, e estarem abençoando um ao outro em nome de Jesus. E aí, nesse contexto, eu paro para pensar com você. Cuidado com as desavenças em família, porque você pode perder o melhor da convivência com a sua família. E quão bom é nós vivermos em família e podermos ser abençoados em família, podermos também ser bênção, né, na nossa família, em nome de Jesus, e sabendo que isso é bom e agradável diante de Deus, em nome de Jesus, porque certamente em família, nós certamente procuramos sempre o bem em família, como membros da família, e estamos sempre procurando ajudar uns aos outros, em nome de Jesus. E passou-se esse tempo de mais de 20 anos, irmãos longe, né? E Jacó ainda pensando que havia ira, mas graças a Deus foi um encontro, né, de Deus na vida destes dois, e puderam contemplar aí, né, o controle de Deus, a direção, a mudança que Deus também fez na vida de Esaú nesse tempo que estiveram longe, em nome de Jesus, para que fosse aplacada a ira que estava, né, na vida de Esaú, né, em detrimento a Jacó e tudo quanto ele fez com Esaú. E louvado seja Deus por isso. E aí, justamente, né, vai haver um contexto de que Deus manda Jacó, né, também, né, a Betel e a levantar um altar. O capítulo 35 do livro de Gênesis vai falar sobre isso. Eu vejo em tudo isso o seguinte, que
Possivelmente Deus estava lembrando a Jacó de que quando ele estava naquela caminhada para Padã Arã, né, e ele tem, né, essa visão, esse sonho, né, para com Deus ali, ele faz votos diante de Deus. E agora, né, ele deveria cumprir com seus votos que fizera diante de Deus. Eu vejo Deus lembrando a Jacó dos seus votos diante de Deus. Deus manda Jacó ir ali a Betel e levantar um altar ao Senhor, fazer de fato, né, ver, né, que realmente Deus era o seu Deus e de tudo quanto ele tivesse daria o dízimo ao Senhor em nome de Jesus. E agora, quando Jacó vai ali em direção à cidade de Betel, que este nome quer dizer casa de Deus, olha que coisa interessante. Ele chega para o povo, para o seu povo, diz para que o povo estivesse tirando os seus deuses, a idolatria do seu meio, né, os deuses estranhos, se purificando, né, para mudar também as suas vestes, isso era sinônimo também de purificação, para que estivesse ali pisando na cidade de Betel, porque ele viu a presença de Deus ali naquele lugar, quão terrível este lugar, e eu não sabia, este lugar não é nenhum outro, né, senão a casa de Deus, Betel. E agora ele, né, consonante a tudo isto ali, ele, né, pede para que o povo, dá ordem para o povo tirar ali os seus deuses, né, estranhos, né, está ali se purificando, né, mudando as suas vestes, ou seja, santificando as suas vidas em nome de Jesus, se separando para estar pisando naquela terra santa. E justamente, né, ele pôde aí, né, pagar os seus votos que fez diante de Deus. Salomão vai dizer que nós não devemos fazer votos e não cumprir, porque isso é voto de tolo. Melhor, se não temos condições de cumprir, é não fazer votos diante de Deus, pois que Deus, com certeza, aquilo que votamos diante dele, nós devemos cumprir em nome de Jesus. E aí, justamente nós vamos ver isso, essa mudança, essa conotação da vida de Jacó, com essa grande mudança agora. E aí, né, nós vamos ver a última coisa sobre a vida de Jacó no capítulo 46, que coisa maravilhosa, quando houve fome lá na terra, né? Que certamente ali agora Jacó vai estar indo, né, em direção ali à terra do Egito, né? José, seu descendente, né, também já estava como governador do Egito ali. E aí Jacó desce ao Egito com a sua descendência, e é aí que ele vai estar também falecendo lá no Egito, mas antes de falecer ele vai ter ali uma dádiva de Deus, de que aquele filho que passaram para ele os seus irmãos, que tinha sido morto por uma fera, estes anos todos longe, né, do seu filho José, e agora ele fica sabendo que seu filho estava vivo, que manda ele ir para o Egito para que a sua descendência fosse poupada da fome. E ele tem esse encontro antes de falecer, ter esse encontro com José, que coisa linda e maravilhosa, chorando ali, abraçado com José, e ele diz que agora, né, Deus poderia, né, agora está levando a ele, tirando a sua vida, porque agora ele vê a face do seu filho como se fosse a face de Deus. Chorou muito pelo seu filho, pensava que o seu filho estava morto realmente, mas agora há esse encontro maravilhoso, né? Capítulo 46 do livro de Gênesis, Jacó e toda a sua família desce para o Egito, encontra com seu filho José ali e passa ali a viver no Egito, e dentro em breve ele vai falecer em boa velhice em nome de Jesus. Amados, amados de Deus, tudo isso para mostrar a você, em nome de Jesus, sobre a questão de que só Deus tem o controle e poder para mudar
E nas nossas vidas acontece desde o momento em que nós temos um encontro verdadeiro com Deus, nos arrependemos do nosso pecado, deixamos que Deus realmente quebrantados, faça, tenha o controle sobre a nossa vida, faça a mudança que precisa ser feita em nossa vida, para que a nossa vida mude para melhor em nome de Jesus, e as bênçãos de Deus sejam sobre a nossa vida e através da nossa vida em nome de Jesus. Que Deus assim o faça na nossa vida e através da nossa vida, e que nós sempre possamos estar quebrantados diante de Deus, para que realmente o controle de Deus seja perfeito sobre a nossa vida e a mudança que Ele quer e tem a fazer sobre a nossa vida se cumpra em nome de Jesus. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Deus, louvado e engrandecido seja o Teu nome, por podermos contemplar o controle e a mudança que realmente só o Senhor pode fazer para melhor na nossa vida, pois que o Senhor é o Deus que tem todo o controle de fazer e desfazer, de controlar todas as coisas em nome de Jesus, porque cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. Que, ó Pai, certamente com um texto maravilhoso que nós estamos acabando de refletir aí com base na vida de Jacó, suplantador, mas que este nome é mudado para Israel, que luta com Deus, não mais aquele que certamente aí era um que levava vantagem em toda a situação, que calcava os seus pés sobre as pessoas, humilhava as pessoas, e que agora certamente nós vemos que nesta mudança, não mais aquele que estava lutando contra Deus e a sua vontade, mas aquele que luta com Deus. Deus no controle, na direção da sua vida, fazendo com que as suas promessas se cumprissem na vida de Jacó e através da vida de Jacó, e ele morrendo numa boa velhice em nome de Jesus. Que a nossa vida também possa ser assim em nome de Jesus, se assim o Senhor nos permitir, ó Pai. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados, dá-nos um dia abençoado, uma semana abençoada na Tua presença em nome de Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.